Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino, na 106 FM Gospel. Gente, abra a tua Bíblia comigo. Lá em Romanos capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, querido Espírito Santo, é necessário nesse momento, Senhor, que o Senhor cresça, Deus, e que nós diminuamos, Pai. Pai, estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Por isso eu te peço neste momento, Pai, que o Senhor me dê sabedoria, para que eu seja, Deus, um mensageiro da sua palavra, Deus, mas que aqui seja dito, Senhor, aquilo que o Senhor tem vontade de falar, Pai. Que as nossas limitações, os nossos problemas, Deus, aquilo que nos impede, Deus, muitas vezes de alcançarmos a excelência, não impeça, Deus, o fluir e o agir do Teu Espírito Santo. Pai, que o coração da Tua igreja esteja aberto, Senhor, que nós estejamos preparados para receber essa palavra, que a Tua palavra, Deus, transforme a nossa mente, que nos dê, Senhor, o entendimento que o Senhor quer, Deus, que nós tenhamos, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, nos nossos passos, Senhor, que nós possamos dar cada um deles, Deus, agindo de acordo com a Tua vontade, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém? O que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é pensar como Cristo pensou, é agir de acordo com como Ele agiria na situação em que nós estamos envolvidos. Jesus Cristo é um modelo que deu certo. Jesus é um modelo de homem que deu certo, enquanto ser humano nessa terra. É óbvio que Ele veio com uma missão de se entregar por nós, de nos dar a vida eterna, de fazer com que a partir dEle e nele nós possamos de novo nos encontrar com o Pai, chegar até o Pai. A palavra do Senhor diz, a palavra dele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Ele veio para nos dar de novo esse direito de ligação a Deus. Jesus é a verdadeira religião, porque religião significa religar. Ele nos religou ao Pai pelo seu sacrifício. Só que, apesar de ser Jesus Cristo hoje Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está à destra do Deus Todo-Poderoso, e apesar de alguns não acreditarem mais, chegará o dia em que Ele voltará para buscar a sua igreja, porque Jesus Cristo está vivo. Isto é o que nós cremos, isto é o que nós pregamos. Apesar de tudo isso, e isso tudo é maravilhoso, Jesus também foi um modelo perfeito de ser humano nessa terra, porque Ele passou pela carne, Ele sofreu as tentações da carne, Ele viveu os problemas que nós estamos vivendo. Por que Jesus é o caminho? Por que Jesus é a verdade? Por que Jesus é a vida? Por que Jesus é o advogado? Por que Jesus é o médico? Por que Jesus é o detentor de toda a sabedoria? Todo joelho se dobra a Ele, porque Jesus passou por tudo que qualquer joelho nessa terra vai passar, por tudo que qualquer pessoa nessa terra vai passar. Jesus passou por isso. Ele tem a resposta para todos os nossos anseios. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei que Jesus tem a resposta. Eu sei que se você procurar na palavra do Senhor, se você dobrar os teus joelhos, se você se dobrar a Ele, se você procurar nele a resposta para o teu problema, você vai encontrar a solução, de que ordem for, seja espiritual, emocional, físico, material. Jesus tem pensamentos extraordinários sobre aquilo que você está vivendo, e este pensamento, se aplicado,
vai nos transformar em pessoas dignas de ser imitadas, como Paulo foi, por exemplo. É isso que Jesus espera de nós. Isso não é uma arrogância, isso não é um orgulho humano, isso é um desejo de Deus para cada um de nós. Deus quer que nós andemos, e as pessoas, quando verem nós andando, olhem para nós e vejam Jesus Cristo na nossa vida, vejam Jesus em nós, olhem para nós e vejam a luz de Deus brilhando em nossas vidas. Isso vai acontecer quando nós entendermos que precisamos andar como Jesus andou. Precisamos desenvolver a cada dia, em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, o pensamento de Jesus, a mente de Cristo. Parar para analisar aquilo que nós vamos fazer e pensar e orar ao Senhor e dizer: Senhor, Jesus, o que o Senhor faria aqui neste momento? O que o Senhor faria lá na negociação que eu vou ter durante essa semana? A entrevista de emprego que eu vou participar nessa semana, como é que Jesus faria se estivesse sentado no meu lugar? O que Jesus diria? Como Jesus se comportaria? No meu relacionamento que eu tenho com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, como Jesus se comportaria no meu lugar? Qual é a vontade de Cristo para minha vida em determinada situação que eu vou enfrentar? Os sofrimentos que nós temos, as dores que nós passamos, os problemas que nós criamos para nós mesmos, nós só criamos porque em algum momento nós não fazemos o que Cristo faria. Se nós realizássemos a vontade de Deus, não teria dor, não teria sofrimento, não teríamos guerras, não teríamos aflições, não teríamos os problemas que a humanidade tem. Tudo que nós estamos vendo hoje na terra, meu irmão, todas as maldades, quando nós abrimos o jornal, parece que escorre sangue do jornal. Quando nós vemos pai traindo filho, filho traindo pai, pai matando filho, filho matando pais, coisas terríveis que nós estamos observando, e vai ficar cada vez pior, porque cada vez mais o ser humano está virando as costas para Deus. E o virar as costas para Deus não é achar que Deus não existe, porque se você perguntar para um bandido que acabou de assassinar cruelmente, quem sabe, alguém, e você perguntar para ele se ele acredita em Deus, ele vai dizer que acredita. Quanta gente acredita em Deus? Ateu verdadeiro, meu irmão, é só aquele que está bem de saúde. Ateu verdadeiro é aquele que vai tudo bem, porque até o ateu mais convicto, quando a saúde vai embora, meu irmão, se nós chegarmos do lado dele e perguntar: meu irmão, tu vai morrer amanhã, aceita Jesus? Aceita na hora. Então nós sabemos que nós temos um Deus, sabemos que existe um Deus, porque a palavra do Senhor diz que nós fomos eleitos nele, gerados nele antes da criação do mundo. Céu é a origem de todos nós. Nós viemos de lá e nós temos que voltar para lá. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar o dia em que nós estaremos de pé diante do Cordeiro, como diz a palavra do Senhor, salvos e remidos pelo seu sangue. Mas isso, meu irmão, começa aqui na terra. Antes de nós chegarmos no céu, nós vamos ter que desenvolver o caráter do reino de Deus, o caráter celestial aqui na terra. Jesus fez isso. Jesus se preparou, Jesus buscou, quando ele esteve aqui nessa terra, ele buscou saber qual era a vontade do Pai. Ele mesmo dizia: eu não estou aqui fazendo a minha vontade, mas eu estou fazendo a vontade do Pai. Como é que ele conheceu a vontade de Deus? Colocando no seu entendimento a mente do Senhor. Colocando de que forma? Estudando criteriosamente a palavra de Deus. Jesus Cristo, durante 30 anos, a Bíblia diz que ele se prepara. Ele se prepara. E se você for olhar o ministério de Jesus Cristo, você vai ver ele curando, você vai ver ele fazendo coisas grandiosas, mas você vai ver que em tudo ele está citando a palavra de Deus. Ele cita Isaías, ele cita Elias, ele cita os profetas, ele cita Moisés, ele cita Davi, ele cita e ele prega
os profetas que vieram antes dele, ele prega a palavra de Deus, ele prega a lei, ele prega os mandamentos, ele prega o Velho Testamento, porque ele conhecia, ele desenvolveu dentro do seu caráter, dentro da sua mente, a vontade do Pai, e a partir do momento que a mente de Deus estava na mente de Cristo, ele conseguiu realizar tudo o que ele fez. Isto é o que a igreja precisa entender, meu irmão. A igreja é o corpo que tem a cabeça Jesus Cristo. Nós, como um corpo, meu irmão, devemos ter a mente de Jesus Cristo na nossa vida. E aí as coisas vão começar a dar certo para a nossa vida em nome de Jesus. A gente tem que entender isso. A gente tem que desenvolver isso. Paulo aqui começa em Romanos capítulo 12 dizendo: olha, se você ainda não tem a mente de Cristo, eu vou lhe dar aqui o segredo para você ter a mente. Porque aqueles que já estão em Deus têm a mente. Mas existem muitas pessoas que estão chegando, existem muitas pessoas que estão até caminhando com o povo de Deus, mas ainda não desenvolveu dentro de si a mente de Cristo. E aí Paulo, nesse texto de Romanos 12, ele começa ensinando, primeiro, o beabá para nós desenvolvermos a mente de Cristo dentro do nosso entendimento, do nosso intelecto, do nosso dia a dia. Paulo começa dizendo o seguinte: rogo pelas misericórdias do Senhor que vocês se ofereçam em sacrifício santo, agradável ao Senhor. Ele começa dizendo: vivo, santo e agradável. É o primeiro passo, meu irmão, para nós desenvolvermos a mente de Cristo dentro do nosso entendimento. Desenvolvermos, meu irmão, o caráter de Cristo dentro de nós. Nos oferecermos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É uma dificuldade que muitos têm hoje, meu irmão. Jesus disse, Paulo falou nas suas cartas, ele disse, muitas vezes Paulo que tinha a mente de Cristo, ele diz, nós temos a mente, quem escreve era ele. Ele diz, muitas vezes, que nós devemos passar pelos sofrimentos de Cristo, para que com ele nós também possamos reinar. Se nós sofremos o que Cristo sofreu, nós também reinaremos com ele. Isto Paulo está falando, meu irmão, com relação aos sacrifícios que nós temos que fazer na vida, para desenvolvermos a mente de Cristo dentro de nós. Você me pergunta, eu tenho que ir para a cruz, eu devo me entregar, morrer na cruz do Calvário? Não, este sacrifício Jesus já fez, foi o sacrifício maior, meu irmão. Mas isso não significa que nós não temos que sacrificar muitas coisas para desenvolvermos o caráter de Cristo dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Sacrifício vivo, meu irmão. Sacrifício vivo. Deus não quer contar com mortos. Deus não quer contar com alguém que já está morto, andando morto por aí. Muita gente está morta e não sabe. Jesus, meu irmão, e Deus não quer contar com pessoas que já estão no cemitério. O cemitério está cheio de sonhos enterrados, está cheio de pessoas lá que tiveram um dia sonhos e se perderam por algum motivo. Não, meu irmão, Deus quer contar com uma igreja viva, meu irmão e minha irmã, que vai fazer a diferença nessa terra em nome de Jesus. Para isso, nós precisamos nos entregar em sacrifício vivo. Sacrifício do original significa corban. Sacrifício significa abrir mão de algo valioso em troca de algo mais valioso ainda. Eu te faço essa pergunta nessa noite: o que, meu irmão, que de mais valioso você tem? O que, se você for colocar numa escala de valores na tua vida, o que de mais importante você tem? Se qualquer coisa que você tenha na sua vida é mais importante do que Deus, isto aí está roubando a presença de Deus na tua vida. Para muitos, meu irmão, é algo material. Para outros é relacionamento. Para outros, qualquer outra coisa. Tudo, meu irmão e minha irmã, na nossa vida é secundário, a partir do momento que nós nos sacrificamos ao Senhor e colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida. E é por isso que a igreja nesse tempo está tendo dificuldade de desenvolver a mente de Cristo, porque nós colocamos muitas coisas, meu irmão, em primeiro lugar na nossa vida. Paulo está dizendo, se vocês querem desenvolver a mente de Cristo, o primeiro passo que vocês devem dar, eu rogo pela misericórdia de Deus. Paulo está dizendo, eu sei que vocês levam tempo para desenvolver, eu sei que leva tempo para entender, então eu peço pela misericórdia de Deus, e a misericórdia do Senhor é nova a cada manhã. Se a misericórdia do Senhor não nos alcançar nessa madrugada, meu irmão, amanhã de manhã nós não levantaremos. Então Paulo está dizendo, eu rogo pela misericórdia, mas eu quero dizer a vocês, ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Meu irmão, santo é ser separado do mundo.
Santo é estar separado de tantas coisas. Hoje nós vivemos numa geração do fast food, do self-service, da conexão 4G. E meu irmão, como é difícil. Hoje eu estava meditando na palavra e eu estava passando isso que eu estou falando para você. Não é algo que eu não passe, eu vivo porque eu faço parte dessa geração. Quando eu sentei hoje para começar a estudar a palavra, eu vi, meu irmão, como é difícil nós nos desligarmos de tudo que o mundo nos oferece, para nos oferecermos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Para ministrar a palavra hoje aqui, eu tive que me sacrificar. Sacrifiquei o meu domingo de descanso, sacrifiquei momentos com a família, mas mais do que isso, o sacrifício maior hoje que a gente tem oferecido, ou a dificuldade maior que nós temos hoje, é a dificuldade de nos desligarmos, meu irmão, da internet, por exemplo. Que trabalho, meu irmão, como começar a estudar a palavra do Senhor e aquela internet piscando o tempo todo. Que trabalho, meu irmão, você está estudando a palavra e daqui a pouco você ouve na televisão alguém falando, está lá na sala, chama a atenção. Tudo nos rouba do Senhor, tudo nos coloca, meu irmão, para nos afastar cada vez mais do Senhor. Só que o problema maior não é esse. O problema maior é que hoje muitos cristãos estão perdendo essa batalha. Muita gente hoje não se oferece mais ao Senhor em sacrifício vivo. Muita gente hoje até vem na igreja, até está no culto, até dá uma oradinha aqui, uma leitura na Bíblia ali, só que o sacrifício não é a primícia, não é o melhor do tempo, não é o melhor do dia, não é o melhor daquilo que eu posso fazer por Deus. Não, é sobra, é resto. E Paulo está dizendo, meu irmão, sacrifício tem que ser vivo. Sacrifício tem que ser santo, separado, e sacrifício deve ser agradável a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Que nem todo sacrifício que a gente faz, meu irmão, é agradável ao Senhor. Tem muita gente que para estar aqui na igreja hoje está se sacrificando. Tem muita gente que está para estar ouvindo amanhã a mensagem na rádio, vai estar sacrificando, só que está sacrificando o que lhe sobra, está sacrificando o que lhe resta, e isto desagrada ao Senhor. A palavra do Senhor está dizendo. Essa é a dificuldade de nós desenvolvermos a mente de Cristo. Se você olhar lá em Gênesis capítulo 4, você vai ver o sacrifício de Abel e de Caim. A Bíblia diz que Deus aceitou o de Abel e rejeitou o de Caim. Caim não sacrificou. A Bíblia diz que Caim trouxe um fruto da terra. Caim trouxe uma oferta da terra. Caim fez um sacrifício ao Senhor também, como Abel fez. Só que por que Deus rejeitou o de Caim e aceitou o do Abel? Porque a palavra do Senhor diz que Abel trouxe as primícias das primeiras crias e gorduras do seu rebanho. Sabe o que é isso? É colocar o melhor que eu tenho na presença do Senhor. É isso que Deus está esperando de nós. É isso que falta para nós começarmos a desenvolver a mente de Cristo dentro do nosso coração. É nós, meu irmão e minha irmã, começarmos a sacrificar, abrir mão de coisas valiosas, quem sabe que nós temos, que estão roubando o lugar de Deus na nossa vida, colocar Deus ali, colocar isso como segundo plano. A partir daí, meu irmão, o Espírito Santo de Deus vai começar a realizar uma grande obra na nossa vida, porque ou Deus toma o primeiro lugar na nossa vida, ou Ele não vai tomar lugar nenhum. É o que a palavra do Senhor nos ensina. E aí Paulo está dizendo, ofereçam-se em sacrifício santo, vivo, agradável ao Senhor. E ele continua dizendo aqui, este é o culto racional de vocês. É o culto racional, é o culto do intelecto, é o culto do entendimento. O culto que nós realizamos ao Senhor, Paulo está dizendo que é muito mais do que vir à igreja, é muito mais do que estar na congregação, é muito mais, meu irmão, do que nós nos reunimos no domingo. Não, meu irmão, o culto racional da igreja viva do Senhor Jesus Cristo é em todo tempo separado do mundo, vivendo com prioridade para Deus, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, dando honra, glória e louvor a Ele, não com o que nós falamos, mas com o testemunho que nós vivemos. A partir daí, meu irmão, virá a graça do Senhor sobre a nossa vida, a presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, e a tua vida vai mudar em nome de Jesus. Você vai começar a pensar como Cristo pensou.
E a partir do momento que nós pensarmos como Cristo pensou, vai começar a haver a libertação que você precisa, a cura que você tem buscado. O problema que não se soluciona será solucionado, porque a sabedoria de Deus estará sobre a tua vida, meu irmão. E a palavra do Senhor diz que um homem sábio é mais importante, é mais poderoso do que uma cidade cercada por valentes. Eu não sei o que você está procurando, mas eu sei, meu irmão, que se nós colocarmos Jesus Cristo na nossa vida, o pensamento dele em nossas vidas, nós vamos encontrar aquilo que nós estamos buscando. Nós vamos conseguir, meu irmão e minha irmã, liberar as portas que nós precisamos liberar. Nós vamos conseguir crescer, porque a mente de Cristo em nós nos torna mais do que vencedores, é o que diz a palavra do Senhor. É mais, meu irmão. Deus quer levantar uma igreja mais do que vencedora. Deus quer levantar uma igreja que vá além. Deus quer levantar essa igreja, meu irmão, somos nós. Vamos tomar posse, meu irmão e minha irmã, da vontade do Senhor para a nossa vida, e nós vamos alcançar o que Ele tem para cada um de nós, a promessa que o Senhor tem. A Paulo aqui diz, esse é o culto racional. Agora, ele vai dizer assim, não se amoldem, olha o que ele diz, ao padrão deste mundo. Qual é o padrão deste mundo? É só nós olharmos, meu irmão, nós estamos vendo o padrão do mundo estabelecido. Nós estamos vendo a nossa geração, a geração que está passando, a geração um pouco mais antiga, a que está chegando, já está chegando com um padrão moldado daquilo que será, meu irmão. Nós estamos vendo, só que Paulo está dizendo, ei, se vocês querem ter a mente de Cristo, se vocês querem desenvolver a mente de Cristo, não se amoldem a esse padrão, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, diz ele. Meu irmão, a renovação da nossa mente nos transforma. Se você está buscando transformação de vida, transformação de caráter, se você está buscando, meu irmão e minha irmã, algo novo para a tua vida, saiba que a transformação renova completamente a nossa mente. A transformação é abrir mão sim de velhos hábitos, é abrir mão sim, é sacrificar sim, é olhar para aquelas coisas que têm roubado a presença do Senhor na tua vida e abrir mão disso, se sacrificar, meu irmão. Sacrifício gerador muitas vezes, não é fácil, meu irmão. Não é fácil. Hoje eu senti isso na pele. Hoje o Espírito Santo foi me ministrando muito sobre isso. Como é fácil, meu irmão, nós colocarmos Deus de lado. Como é fácil nós colocarmos o Senhor ao segundo plano. É assim, meu irmão. Basta não vigiar. Por isso que Jesus Cristo disse, vigiem e orem, meu irmão, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qualquer coisa, meu irmão, alimenta a nossa carne. Qualquer coisa, nós estamos colocando Deus em segundo plano e vamos perdendo o entendimento, a sabedoria, aquilo que Deus tem para nós. O que o Senhor tem para nós, meu irmão, é muito maior, é muito mais importante, é muito mais gratificante do que qualquer coisa que o mundo pode nos oferecer. É isso que diz a palavra do Senhor. Só que nós temos que estar ligado nisso, temos que prestar atenção nisso. Paulo diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas renovem-se, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. E aí ele termina dizendo, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, a vontade de Deus, ela nunca é má. A vontade de Deus já começa sendo boa. Depois a vontade de Deus é agradável. Só que a palavra do Senhor diz, meu irmão, que existe a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Existe a perfeita vontade do Senhor para você. Existe um tempo, meu irmão e minha irmã, onde não haverá mais problema na tua vida, porque o Senhor tem uma perfeita vontade estabelecida para nós, para cada um de nós. Mas essa perfeita vontade vem, meu irmão, pela transformação que vem através da renovação da nossa mente, é o que diz a palavra do Senhor. Amém? E aí Paulo, meu irmão, aqui ele dá a dica. Vocês querem ter a mente de Cristo? Comecem se sacrificando. Sacrifiquem aquilo que tira Deus da sua vida. Sacrifiquem aquilo que afasta o Senhor, aquilo que toma o primeiro lugar. Se ofereçam vocês mesmos como sacrifício. Abram mão de tanta coisa que aparentemente é boa. Abra mão disso para estar na perfeita, na vontade do Senhor, na boa, na agradável e perfeita vontade de Deus. Porque o que eu tenho para vocês é infinitamente mais além daquilo que você pede ou imagina, é o que diz a palavra do Senhor. Só que esse primeiro tempo, meu irmão, é necessário fé, é necessário você dar o passo de fidelidade, de obediência, de ter o entendimento. E aí, meu irmão, entendendo isso, vem os pensamentos de Cristo. Semana passada, nós começamos lá em João 13, falando sobre Jesus Cristo, quando ele estava na ceia. Jesus deu muitos ensinamentos para a multidão. Jesus falou muito para o povo, Jesus pregou muito através de parábolas e tudo mais, e a Bíblia diz que o povo não entendia,
mas aos seus discípulos ele deu o entendimento, aos seus discípulos ele deu a revelação. E ali em João 13, 14, 15, 16, até o 17 eu acho, Jesus ele dá ensinamentos extraordinários para os seus discípulos. Ele mostra os seus pensamentos, ele diz o que ele espera de cada um de nós, ele diz o que cada um de nós poderemos fazer através do nome dele. Com ele, meu irmão, ele fala, ele ensina o que a igreja tem poder para fazer nessa terra. E aí eu quero terminar isso com você hoje. Quero que você abra sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 14, para nós vermos alguns pensamentos de Jesus Cristo sobre a igreja, para a igreja, aquilo que você pode fazer, meu irmão, pela autoridade do nome dele que já está na tua vida. Amém? Você crê que a autoridade do nome do Senhor está sobre a tua vida? Então olha aqui o que Jesus diz, João capítulo 14, verso 12. Jesus diz assim: digo a verdade. Ele já começa dizendo isso. João 14, verso 12. Digo a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Você recebe essa palavra, meu irmão? Alguém pode dar glória a Deus aí por essa palavra? Estão aqui ou eu estou sozinho? Vocês entenderam o que eu acabei de ler aqui? Jesus está dizendo que aquele que crê nele fará também as obras que ele tem feito, fará obras ainda maiores do que aquele já fez, e ele diz que tudo que nós pedirmos em nome dele, ele fará. E por que isso não está acontecendo? Por que a igreja não toma posse dessa palavra? Por que, meu irmão, que nós estamos observando grande parte da igreja não viver isso que Jesus está dizendo? Jesus disse que nós faríamos as mesmas coisas. Se nós olharmos para o que Jesus fez, meu irmão, para a realidade que nós estamos vivendo, nós já vamos ficar seriamente preocupados e incrédulos, porque Jesus já fez muita coisa. João disse que no final do seu livro, que se fossem escritos tudo que Jesus fez, não haveria livros na terra que comportassem os milagres que ele realizou. Então só o fato de fazer o que Jesus fez, para nós, para a nossa realidade hoje, para muitos já gera incredulidade. Imagina, meu irmão, fazer mais do que ele fez. É isso que ele pensa, é isso que ele quer para a igreja. Jesus disse, meu irmão, que ele quer que a gente faça coisas ainda maiores. Você me pergunta, não está havendo nada na terra de milagres, de presença, de poder de Deus? É óbvio que está. A manifestação de Deus nós vemos em todos os lugares. Nós temos observado, meu irmão, a manifestação de Deus. Aqui na igreja nós já observamos, nós já vimos milagres extraordinários aqui. Tem irmãos aqui que já vivenciaram o poder de Deus na sua vida. Ou seja, Jesus está fazendo, a igreja está realizando pelo poder do nome dele e no nome dele, muitas coisas estão acontecendo. Agora, meu irmão, é uma realidade o fato de que é muito menos do que a gente prega na Bíblia, é muito menos do que a gente vê na Bíblia. O que nós estamos observando hoje é muito menos do que a igreja primitiva viveu, por exemplo. A Bíblia diz, meu irmão, que a igreja primitiva, a cada pregaçãozinha do apóstolo Pedro, pescador, cada vez que ele falava, olha, Jesus, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Cada vez que ele falava isso, 3.000 almas se convertiam, 15.000 almas, 5.000 almas se convertiam, pessoas eram libertas. A Bíblia diz que a sombra deles curava muitas pessoas, meu irmão. Olha o poder de Deus na vida desses caras. Por que isso não está acontecendo na igreja? Isso deveria estar acontecendo conosco. Existem alguns motivos, meu irmão. Primeiro, a idolatria. Primeiro fator de que muitas coisas a igreja está perdendo no poder de Deus é a idolatria. Lá atrás, depois que aqueles apóstolos foram morrendo, a palavra do Senhor nos mostra que Deus repudia a idolatria. E a palavra do Senhor nos mostra, meu irmão, que lá atrás eles começaram com idolatria. Depois do século 1, 2, 3, daqueles apóstolos terem morrido, a história vai nos mostrar que a igreja, para receber os pagãos eram aqueles que não conheciam Jesus, que viviam outras religiões, adoravam outros deuses. A igreja, para aceitar esses pagãos, começou ao invés de transformar a mente,
ao invés de renová-los, ao invés de trazer o entendimento, começou a aceitar tudo de qualquer jeito para que a igreja enchesse, para que esses pagãos se convertessem e para que as coisas acontecessem. Sabe o que começou a acontecer? O poder de Deus foi sendo retirado da igreja. A igreja começou a viver um esfriamento. A igreja começou a viver uma apostasia. A igreja começou a viver, meu irmão, um período de falar a palavra, mas a palavra do Senhor, ela tem que ser acompanhada com os sinais que o Espírito Santo de Deus acompanha. A Bíblia diz que o Espírito Santo coopera com a palavra através dos sinais. Se nós falamos de cura, meu irmão, tem que haver cura. Se nós falamos de libertação, tem que haver libertação. Se nós falamos de vida com Deus, tem que haver conversão, porque isto é o que o Espírito Santo de Deus faz na igreja. Só que a palavra nos mostra, a história nos mostra que isso foi se perdendo. Isso foi se perdendo porque os homens começaram a adorar santos, começaram a viver um cristianismo sem Cristo. E não existe poder na igreja se Cristo não estiver conosco. Não existe poder na igreja se o cristianismo não tiver Jesus Cristo, que é o cabeça dela. Começamos, meu irmão, a viver na história uma separação. Começamos a substituir, troca Jesus Cristo por esse, por aquele outro, e fomos vivendo. Até que em 1500 veio a reforma protestante. Martinho Lutero veio com a reforma protestante, e aí surgiram os evangélicos que somos nós. Surgiram aqueles que hoje pregam a palavra do Senhor como nós pregamos. E aí eu te faço uma pergunta: melhorou? Melhorou. Começou a haver de novo milagres? Começou a haver de novo manifestação de Deus? Começou. Mas na sua plenitude, não. Sabe por quê? Porque começamos a idolatrar, em vez de santos, começamos a idolatrar homens. Começamos a idolatrar pessoas. Começamos a idolatrar pastores. Começamos a idolatrar cantores. Começamos, meu irmão e minha irmã, mais uma vez vindo com aquele resquício, com aquela cultura da idolatria. Começamos a idolatrar homens, meu irmão e minha irmã, que não passam de homens, são apenas mensageiros, porque o poder está no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso, porque isso é muito perigoso. Paulo, certa vez, em Atos capítulo 14, estava pregando em Listra, ou Icônio, eu não lembro agora direito qual era a cidade que ele estava pregando. Atos capítulo 14. E a Bíblia diz que Paulo, ao ver um paralítico, a Bíblia diz, um homem que nunca havia andado, um homem que nunca havia colocado-se sobre os seus pés, a Bíblia diz que Paulo, a partir do momento que viu aquele homem, ele disse o seguinte: homem, ele vendo a fé que o homem tinha, a Bíblia diz, Paulo vendo a fé que aquele homem tinha, ele disse: levante-se e ande. E a Bíblia Sagrada diz que aquele homem deu um salto e começou a andar pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, esse mesmo poder está sobre a igreja hoje. Esse mesmo poder está sobre a terra hoje. Esse mesmo poder está sobre a sua vida hoje. Essa autoridade está sobre você hoje. Você recebe essa palavra? Essa autoridade está sobre nós. E por que, meu irmão, que aquele homem pulou da onde ele estava? E muitos de nós, meu irmão, vemos hoje pessoas paralisadas na sua vida, seja qual for a área, até mesmo física, e as coisas não acontecem. Sabe por quê, meu irmão? Porque a grande realidade é que se nós hoje orarmos e um paralítico se levantar, muitas pessoas, ao invés de dar glória ao nome do Senhor Jesus, vão começar a idolatrar aquele que impôs a mão e orou. Isso, meu irmão, é muito perigoso. Isto é o que tem acontecido. Isso aconteceu lá com Paulo. A palavra do Senhor diz que Paulo, quando aconteceu isso, as multidões chegaram para Paulo e Barnabé e começaram a dizer que eles eram os deuses que haviam sido encarnados. E a Bíblia diz que eles começaram a chamar Paulo de Hermes e Barnabé de Zeus. Começaram a querer sacrificar em nome de Paulo e de Barnabé. Sabe qual foi a atitude de Paulo e Barnabé, meu irmão? Aquilo que é muito diferente de muitos homens e mulheres que sobem em cima do altar hoje. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes e correram para o meio da multidão e disse: irmãos, parem com isso. Nós somos homens como vocês, o poder não é nosso, o poder é do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tem que ser digno de honra, de glória e de louvor. Foi isso que Paulo fez. Mas sabe o que muitos de nós fazemos hoje? Se nós começarmos a receber elogios que Deus está conosco, recebemos elogios daquilo que o Senhor está fazendo através de nós, ao invés de nós rasgarmos as nossas vestes, nós arrumamos as nossas vestes, penteamos o cabelinho e dizemos: realmente eu tenho buscado muito, Deus tem estado poderosamente na minha vida. E aí, meu irmão, a igreja vai se enfraquecendo cada vez mais, porque o poder, a honra e o louvor é do nome do Senhor Jesus Cristo.
É isso que a igreja precisa entender. É isso que está se perdendo. Jesus Cristo disse que no nome dele faríamos as mesmas obras e a obras ainda maiores. Mas ele explica o porquê: para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Pai seja glorificado através do Filho. A honra é dele, meu irmão. A glória é dele. Jesus Cristo aqui mostra isso. Então é um problema muito grave, meu irmão, a idolatria. A idolatria. Temos que parar de olhar para homens, temos que parar de olhar para pessoas, temos que olhar para o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem gente, meu irmão e minha irmã, que se o pastor não botar a mão na cabeça dele e orar por ele, ele não acredita em oração de mais ninguém, não acredita nem na oração dele. Meu irmão, na tua oração tem poder. Se levanta e determina, porque o Espírito Santo de Deus está com você e o nome do Senhor Jesus está sobre a tua vida. Você é contra o pastor orar? Óbvio que não. Mas a minha oração, meu irmão, só serve para te auxiliar. A minha oração serve para interceder por você, para ligar junto com você. Mas a fé tem que ser tua, e a sua fé tem que ser no nome do Senhor Jesus Cristo e não no nome do pastor. Bota a tua fé em Jesus Cristo, meu irmão, e você vai ver grandes milagres acontecendo na tua vida. Coloca a tua fé neste nome, e este nome é poderoso para mudar a tua história. A idolatria é muito perigosa, meu irmão. A idolatria, ela vem disfarçada de diversas maneiras. Um outro fator muito crítico que tem feito com que a igreja não esteja vivendo o poder do nome do Senhor Jesus Cristo e realizado as mesmas obras, pelo menos as mesmas obras, nós não estamos realizando. Sabe por quê? Porque nós pedimos por motivos errados. Tiago vai dizer que nós oramos e não pedimos porque pedimos por motivos errados, para gastarmos com o nosso próprio prazer. Sabe por que muito milagre não acontece na nossa vida? Tem gente, meu irmão, que está morrendo por causa do alcoolismo, precisando de um fígado novo, e ele não vai receber. Sabe por quê? Porque se Deus der um fígado novo, ele vai se acabar na cachaça de novo, ele vai voltar a beber. Tem gente que está na miséria, precisando que Deus abra uma porta, e Deus é o Deus que é dono do ouro, da prata e de tudo que há. Só que se o Senhor abrir uma porta, ele vai se jogar na gandaia, ele vai esquecer o Senhor. Porque pedimos as coisas por motivos errados, para gastar com os nossos próprios prazeres. Tem gente que está sofrendo na área sentimental, pedindo ao Senhor um amor. Senhor, me dê um amor, eu quero formar uma família, eu quero construir uma história, eu quero ter filhos. Só que se Deus der um amor hoje, amanhã ele está caindo na imoralidade sexual. Amanhã ele está se entregando antes do tempo, ela está se entregando antes do tempo. Ela está pedindo coisas para o Senhor para gastar com o seu próprio prazer. E Deus conhece o nosso coração, meu irmão. Quando a nossa motivação for certa, Jesus Cristo disse: tudo o que vocês pedirem eu vou dar, tudo o que vocês quiserem no meu nome vocês receberão, desde que a glória seja para o Pai, e o Pai glorifique, o Filho glorifique o Pai no nome dele. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando: a glória é para o Pai. Meu irmão, seja o que for que você está esperando, seja o que for que você está pedindo, que seja para a glória do nome do Senhor, que seja para exaltar o nome do Senhor, que seja para você subir no altar e contar um testemunho e começar a viver por esse testemunho. Deus vai fazer coisas grandiosas. Deus não está fazendo? Claro que está. Nós temos aqui na igreja, meu irmão, coisas grandiosas. O testemunho da Andréia, do Vinícius, filho da Andréia, chegou aqui, meu irmão, com um problema no coração incurável. Teria que fazer uma cirurgia, tudo marcado para fazer a cirurgia. Foi feito correntes, foram feitas orações, a igreja se mobilizou para orar, meu irmão. Quando ele foi fazer a cirurgia, o médico fez o último exame e disse: não precisa mais, ele está curado. Quem foi que curou? Foi o nome do Senhor Jesus, foi o Senhor Jesus que curou, meu irmão. Ele está curando, só que a glória é para Deus, a glória é para o Pai, a glória é para Ele. Temos visto coisas extraordinárias. O Everton, certo dia o Everton está aí? Está aí o Everton? Está no estacionamento hoje. O Everton contou esse testemunho aqui em cima. Estava passando necessidade, desempregado. Não tinha no outro dia R$1 para comprar um pão para a filha dele. Ele disse, fez uma oração ao Senhor: Senhor, me ajuda. No outro dia, meu irmão, no outro dia, uma conta que havia se perdido de uma empresa que ele trabalhou não sei quantos anos atrás, foi depositado R$3.000 na conta dele, para a glória do nome do Senhor. Sabe o que isso significa? Deus está ouvindo a tua oração, Deus está ouvindo você, Deus está ouvindo a cada oração que a gente faz, meu irmão. Deus está nos ouvindo, só que tudo que nós recebamos do Senhor, que seja para a honra e para a glória do nome dEle, porque é isso, meu irmão, que a palavra do Senhor nos ensina. É isso.
Estou vendo aqui o Pedro e a Priscila. Alguns meses atrás, não faz nem um mês, 2 meses, 28 de fevereiro, foram assaltados na porta da igreja. Levaram o carro, a moto que está em cima do carro, levaram tudo. Não era dele o carro, não era dele a moto, era tudo de clientes e do patrão. A igreja se mobilizou, subiu em cima desse altar e nós dissemos: Senhor, em teu nome nós te pedimos, restitua, Deus, exatamente como estava. Restitua, Deus, para que o teu nome seja glorificado. Foi essa oração que nós fizemos. Naquela mesma semana, encontraram a moto, o carro, tudo em cima, sem ser mexido em absolutamente nada, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então Deus faz, gente. Deus faz por você. Deus faz pela tua vida. Deus faz pela tua história. Deus faz, meu irmão, lá na tua família. Deus vai fazer lá no teu local de trabalho. Deus vai fazer por aquele filho. Deus vai fazer por você. Deus quer te dar o melhor dessa terra, a palavra do Senhor diz: se vocês ouvirem e obedecerem a minha palavra, vocês comerão o melhor dessa terra, é o que diz a palavra do Senhor. Isso é o que o Senhor tem para nós. Só que seja tudo para a glória dEle. Que seja tudo para a honra dEle. Que a gente olhe, meu irmão, para as pessoas que são usadas pelo Senhor e tenha assim um reconhecimento, porque são homens e mulheres de Deus, mas não idolatre, meu irmão. Que a gente não olhe para o pastor e ache que o pastor é supernatural. Que a gente não olhe para o cantor e ache que o cantor é mais do que a gente. Não, são apenas servos do Senhor, simples instrumentos na mão de Deus. Deus levanta quem Ele quer, do jeito que Ele quer, faz a hora que Ele quiser. E para isso Ele pode usar você, não precisa usar outro. Ele pode usar você. Você já reparou, meu irmão, que neste último tempo da igreja nós temos visto pessoas sendo levantadas extraordinariamente pelo Senhor com dons de cura? Que você vê pessoas impor as mãos sobre eles, aquela pessoa impor a mão sobre ele ser curado. Você vê milagres acontecerem extraordinários, sobrenaturais. Você vê que é a mão de Deus. Nós temos observado isso acontecer. E quando isso acontece, passa um tempo e aquela pessoa cai. Passa um tempo e aquela pessoa, acontece um escândalo, acontece alguma coisa. Sabe por quê, meu irmão? Por causa do orgulho. Sabe por quê? Porque o povo começa a idolatrar aquela pessoa. O povo começa a correr atrás de toalhinha suada daquela pessoa. O povo começa a olhar para aquela pessoa e ver Deus naquela pessoa. O povo começa a olhar para aquela pessoa e achar que Ele é Deus. E aquela pessoa não acorda. O orgulho toma conta. E o mesmo que exalta, meu irmão, se o nome dele for tirado, se a glória for tirada dele, a palavra do Senhor diz: a minha glória eu não dou a ninguém, o Senhor diz. A glória é dele. Aquela pessoa será tirada, porque Deus é um Deus que a glória é só para Ele. Se nós quebrarmos isso dentro do nosso coração, o orgulho, a autossuficiência, o pensar que Deus não nos conhece. Deus nos conhece. Deus já sabe o que nós vamos falar antes mesmo de nós falarmos. A nossa oração, o nosso voto, não é para Deus nos conhecer. Deus já nos conhece, meu irmão. É para nós aprendermos a nos conhecer. É para nós mudarmos a intenção das nossas orações. Talvez você esteja há muito tempo buscando algo do Senhor. Eu quero dizer para você que chegou a noite de você receber em nome de Jesus. Chegou a noite do Senhor te abençoar em nome de Jesus. Chegou a noite de você sair daqui com a tua vitória. Chegou a noite de o seu curso da sua história mudar. Chegou a noite da transformação da tua vida. Chegou a noite da libertação daquele vício. Chegou a noite, meu irmão e minha irmã, do final do teu problema financeiro que você está vivendo. Chegou a noite do Senhor mudar a tua história, mas que seja tudo para a honra e para a glória do nome dEle. Que a partir do momento que Ele fizer isso na tua vida, meu irmão, você exalte a Ele com todos os passos que você der, com toda a força dos teus pulmões, meu irmão, para exaltar o nome dEle e sempre glorificar o nome dEle. Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.